Olá a todos e a todas, chegamos à 10ª videoaula do nosso curso de Consciência e Conhecimento nos séculos 17 e 18 e vamos dar continuidade à leitura do ensaio sobre o entendimento humano de Locke. Estive ocupado em nossos últimos 2 encontros em falar sobre a distinção entre consciência e reflexão. Então, a partir de algumas passagens da obra, porque Locke não foi claro a esse respeito, nós podemos compreender que consciência seria algo como uma percepção interior das operações mentais, uma percepção do que acontece no âmbito dos fenômenos mentais, tal como pela percepção dos objetos externos, das ideias de sensação, para ser mais exato, nós perceberíamos as qualidades dos objetos do mundo externo. Por meio de ideias da reflexão, nós perceberíamos pela consciência as nossas operações, os nossos atos mentais e os nossos estados mentais. Então, a separação que eu propus entre consciência e reflexão seria essa. A consciência é aquilo que permite conhecer os nossos estados mentais, os nossos fenômenos mentais, seria a percepção do que se passa no interior da mente, e a reflexão seria tão somente um sentido interno, um sentido que ofereceria à mente ideias de reflexão que seriam percebidas na consciência. Então, essa separação talvez não tenha ficado claro a importância dela para o desenvolvimento dessa discussão da filosofia do Locke, mas de agora em diante ela começará a ficar mais clara e veremos na sequência as implicações dessa compreensão de Locke de ideias de reflexão e de uma consciência que percebe ideias de reflexão e não as próprias operações da mente. Mas antes de adentrarmos esse tema em específico, eu vou me ocupar nessa exposição em falar do papel epistemológico da consciência no ensaio do Locke, ou mais exatamente eu pretendo discutir 2 pontos, 2 compromissos de Locke com a consciência. O primeiro deles diz respeito ao fato de que para o Locke a consciência é o fundamento da investigação filosófica do espírito humano. Então, estarei falando sobre os compromissos de Locke, a filosofia da ciência de Locke, sobre o que ela acredita de que modo ele acredita que a mente, ou o espírito e suas operações, seus fenômenos podem ser conhecidos a partir da consciência. E para o Locke, a consciência é o fundamento de todo conhecimento científico sobre a mente. E falaremos sobre isso amplamente. E também, o segundo ponto dessa videoaula, falaremos sobre a compreensão de Locke de que o conhecimento devido à consciência, esse conhecimento dos nossos fenômenos mentais, é o fundamento de todo e qualquer conhecimento humano. Então, veremos, ao tratar dessas 2 compreensões de Locke, que ele claramente assume a tese da transparência do mental, aquela tese cartesiana que discutimos amplamente ao longo de temos discutido até agora, ao longo desse curso, que é a tese de que todo pensamento é acompanhado por consciência, ou seja, não haveria pensamento, não haveria nenhum ato mental de que nós não tivéssemos consciência, de que nós não temos consciência, e que o espírito, a nossa mente, não pode se enganar a respeito desses pensamentos. Então nós conhecemos todos e sabemos o que eles são e não podemos nos enganar quanto a isso. Então, essa é uma tese de inspiração cartesiana que, como vimos, foi seguida pelo Laforgue, foi seguida pelo Malebranche, foi seguida pelo Arnaud. O Locke a assume, assim como grande parte dos autores sobre os quais falaremos na sequência também admite. Então, não há pensamento sem consciência, e nós não podemos nos enganar a respeito do que se passa no interior de nossas mentes. Leibniz, como dito algumas vezes já, talvez fuja um pouco desse paradigma de filosofia da consciência, mas Locke, como todos esses franceses citados anteriormente, segue isso e admite a tese da transparência do mental, e veremos isso em todas essas discussões que faremos de agora em diante.
Para falar sobre a questão da investigação da mente, o papel, a importância da consciência para o desenvolvimento da filosofia do entendimento que o Locke pretende no ensaio, eu tratarei de 3 pontos. A importância da consciência para se provar a existência de ideias, que é um assunto que não vou dizer que o Locke discute, mas aparece brevemente no livro 2 do ensaio. O papel da consciência para que Locke argumente contra a existência de princípios ou ideias inatas no espírito, que é o principal objetivo do livro 1 do ensaio, e também para o Locke, quando Locke pretende questionar a tese cartesiana de que a alma sempre pensa, uma discussão que acontece entre 10 sessões do livro 2, e em todas essas 3 discussões, que são apenas exemplos, nós vamos ver como a consciência desempenha um papel fundamental. Então, na segunda parte da aula, da videoaula, eu vou me ocupar com a discussão da visão de Locke, da estrutura do conhecimento, como o conhecimento humano deve ser fundado, e veremos que, a seu ver, todo conhecimento é fundado sobre a consciência. Mas vamos por partes. Primeiro ponto, a consciência é o fundamento da investigação filosófica. E nós devemos nos lembrar aqui que Locke está no contexto da Revolução Científica. Locke é profundamente influenciado pelas descobertas feitas no âmbito da filosofia da natureza, as descobertas que são realizadas a partir da aplicação do método experimental de raciocínio, desenvolvido por Francis Bacon, aplicado por vários outros filósofos da natureza no estudo dos fenômenos naturais, e que, para o espírito, para aqueles que estavam envolvidos com esses debates, tinha tido grande sucesso. A aplicação do método experimental de raciocínio tinha levado a física a grandes conquistas do ponto de vista do conhecimento, do estabelecimento do conhecimento. Então, tudo que os autores, ou grande parte dos autores do período, sobretudo os britânicos, tudo que eles pretendiam era transferir esse método experimental de raciocínio aplicado na filosofia da natureza, ao estudo dos fenômenos naturais, trazê-lo para o âmbito da filosofia da mente, a filosofia do espírito, ou a investigação do entendimento, e valer-se das mesmas premissas desse método, tão bem aplicado na filosofia da natureza, aplicá-lo tão bem quanto para o estudo do mental, e assim chegar a ter o mesmo sucesso que filósofos como Galileu, como Newton, como Boyle tiveram no estudo dos fenômenos naturais. Então esse é um projeto moderno, está presente. Nós vemos esse projeto no Locke, vemos também no Berkeley, vemos no Hume, vemos no Thomas Reid. Todos esses autores têm um débito, têm um interesse em aplicar esse método experimental de raciocínio ao estudo dos fenômenos mentais, para explicar os fenômenos mentais e conhecer cientificamente a mente humana. E quais são as 2 premissas básicas desse método, ou a premissa básica? A experimentação e observação dos fatos. Se o Galileu, para chegar às leis do movimento, realizou experimentos e observou fenômenos naturais, objetos em movimento, Locke, assim como todos esses outros autores que eu citei, pretende experimentar os fatos mentais e observar os fatos mentais para se chegar a conclusões verdadeiras, científicas, sobre o funcionamento da mente. Explicar cientificamente a mente, o espírito, os seus fenômenos, é experimentar e observar, e a partir dessa experimentação e observação chegar a conclusões, induzir princípios gerais que expliquem o funcionamento da mente, da mesma maneira que os filósofos da natureza chegaram às leis naturais que explicavam, por exemplo, o movimento dos corpos. Então, Locke pretende experimentar e observar os fatos. E o que quer dizer para Locke experimentar e observar os fatos? Claro,
observar aquilo que se passa no interior de nossas mentes. Então, é estar consciente e observar com atenção aquilo que nos é oferecido pela consciência. Então, o Locke nos diz: mas como nas partes seguintes desse discurso me proponho levantar um edifício sólido e bem construído, então esse é o objetivo de Locke, como de todos os autores do período: edificar, construir um edifício do conhecimento sobre bases sólidas, bases seguras. Esse era o projeto de Descartes, esse é o projeto do Locke. Tanto quanto permitam a minha experiência e observação dos fatos. Então, experiência, mais uma vez, experimentar e observar, nesse caso, é experimentar e observar fatos mentais. E a única maneira de termos acesso a esses fatos mentais, que são o objeto de estudo da investigação, do entendimento, da filosofia da mente, a única maneira é por meio da consciência. Então a consciência será o fundamento de todo o nosso conhecimento na investigação do espírito. E espero edificá-lo sobre tais bases que não me veja forçado a escorá-lo, esse edifício do conhecimento, com suportes que assentem em fundações emprestadas. Então, ou pelo menos, se vier a provar-se que ele não passa de um castelo no ar, tratarei que seja todo feito de uma peça e não possa desmoronar a não ser de uma vez só. São várias compreensões que o Locke traz nessa passagem, muito importantes para compreendermos a visão de Locke sobre a estrutura do conhecimento científico, como o conhecimento científico do espírito, da mente, deve acontecer, mas concentremos-nos nessa ideia de que toda a investigação do ensaio sobre o entendimento humano é uma investigação de fatos. Locke não pode ir além dos fatos. E o que são os fatos? Nesse caso, os fatos são aqueles que são dados à consciência. Então, já adiantando, são ideias. Então nós temos consciência de ideias, sejam de ideias de sensação, seja de ideias de reflexão, e esses são os fatos que o filósofo da mente, o verdadeiro cientista da mente, deve ter em vista ao pretender investigar o espírito. Então, o próprio teste da filosofia lockeana, que vai ser realizado pelo leitor, e esse é um convite que o Locke faz, que todo leitor examine a sua obra, leia atentamente e realize seus próprios testes, seus próprios experimentos. Então, o próprio teste da sua filosofia parte do princípio de que é preciso experimentar e observar os fatos oferecidos ao próprio espírito pela consciência, é claro. Tudo o que peço, nos diz Locke, para os princípios em que me apoio, é que cada leitor, apelando exclusivamente para a sua experiência e observação, ou seja, para aquilo que se passa no interior de suas próprias mentes, de sua própria mente, diga que são ou não são verdadeiros. Isso é quanto basta para quem não pretende mais do que expor sincero e livremente as suas próprias conjecturas a respeito de matéria tão obscura, e outro propósito não tem do que buscar a verdade. Então, nós que nos aproximamos do texto lockeano, devemos estar atento para que nós testemos, sejamos capazes de testar a filosofia apresentada pelo Locke. Nós precisamos também nos atentar ao que se passa no interior de nossas mentes, ao que nossa consciência nos dá. E como dito no início dessa videoaula, eu pretendo exemplificar o modo como Locke apoia sobre o princípio sobre a consciência a partir de 3 discussões. E nessas 3 discussões nós poderemos ver claramente como o Locke se apoia, todo o edifício do conhecimento científico da mente pensado por Locke se apoia sobre o primado da consciência, se podemos dizer assim. Então Locke precisa de confiar na consciência, confiar na compreensão de que
nós estamos conscientes de tudo o que se passa no interior de nossas mentes, de todos os nossos fenômenos mentais, e que nós não podemos estar enganados a esse respeito. Então, nessas três discussões, a filosofia de Locke, a filosofia do ensaio, parte desse pressuposto, que não há problema algum sobre conhecer a nossa própria mente, pelo menos aquilo que é dado à consciência. Na oitava sessão da introdução, e o primeiro tópico será o tópico da existência de ideias. Um tópico bastante polêmico, não apenas em Locke, mas em toda a história da filosofia moderna, de Descartes a Hume, nós vemos o desenvolvimento do problema da via das ideias, do véu das ideias, que é essa compreensão, grosso modo, essa compreensão de que todo conhecimento humano reduz-se a conhecimento de ideias, e que as ideias são os objetos imediatos das operações mentais. Não vou adentrar esse tópico nesse exato momento, porque vamos falar sobre isso em nossos próximos encontros. Mas, lá na oitava sessão da introdução ao ensaio, então já no fim da introdução, na última sessão, Locke vai nos dizer: sendo o termo que, a meu ver, melhor designa tudo o que se possa ser objeto do entendimento quando um homem pensa, então quando ele pensa, quando a mente opera, então, seja quando a mente raciocina, seja quando a mente se lembra, seja quando a mente percebe. Então, qualquer que seja o pensamento, esse pensamento ocorrerá a partir de um objeto, e esse objeto será uma ideia. Então, o termo a que Locke se refere é o termo ideia. Com ele significarei o que poderia ser expresso com as palavras, lá na antiguidade e desde então, fantasma, noção, espécie, ou o que quer que o espírito utilize para pensar. Então, todas as operações da mente ocorrem sobre ideias, a partir de ideias. Bom, essa é uma tese do Locke. Não há pensamento que não tenha um objeto, e esse objeto é uma ideia. E o ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, nessa curta sessão, nesse curto parágrafo da introdução, é que o Locke não vai tentar apresentar nenhum argumento para provar a existência dessas ideias, desses objetos do pensamento, desses objetos de qualquer que seja a operação mental. Ele vai simplesmente dizer, como fizeram muitos depois dele: presumo que facilmente conhecerão que no espírito dos homens há tais ideias. Cada um tem consciência delas em si mesmo, e pelos discursos e ações dos outros aceitará que também neles as ideias existem. Então, Locke simplesmente parte do princípio de que existem ideias no espírito, e que as operações mentais acontecem sobre ideias. A partir do que Locke, a partir de onde Locke tira essa certeza? Então ele a retira da consciência. Então, a seu ver, a consciência nos permitiria saber que existem ideias na mente. Esse tipo de petição de princípio será amplamente criticada na sequência, não por Berkeley, não por Hume, mas por outros autores. E esse é um problema, como dito brevemente, é um dos grandes problemas da filosofia moderna, essa discussão das ideias. Então, o Locke não prova que existem ideias. Ele não há nenhum argumento para explicar, justificar o princípio de que existem ideias na mente e que essas ideias são objetos de nossas operações. Locke faz um simples apelo à consciência. Nós estamos conscientes dessas ideias, seja lá o que elas são. Lá no livro 2, mais uma vez, de uma maneira muito sucinta e muito pouco crítica, o Locke vai apelar à infalibilidade da consciência como para fundamentar a hipótese de que as operações do espírito, da mente, são exercidas por meio de ideias, e que, portanto, as ideias existem. Então, o Locke nos diz:
Se todo o homem tem por si mesmo consciência de que pensa, e se aquilo a que o seu espírito se aplica quando pensa são as ideias que aí estão, não há dúvida. Então, por isso é infalível. Infalível, indubitável, incorrigível, como dito anteriormente, chamemos isso de fiabilidade. Locke está comprometido com a tese epistemológica da fiabilidade da consciência. Podemos confiar nessa atividade mental. Não há dúvida de que os homens têm no seu espírito várias ideias, tais como as que se exprimem pelas palavras brancura, dureza, doçura, pensar, moção, homem, elefante, exército e ebridade e outras. Posto isso, a primeira coisa que se deve investigar é como é que o homem chega a possuir todas essas ideias. E esse será o exame desenvolvido pelo Locke no livro 2 do ensaio, a origem de todos os conteúdos mentais, de todas as nossas ideias. Mas o Locke não prova que existem ideias. E o Locke apenas apela à consciência, à infalibilidade, indubitabilidade do conhecimento que é oferecido pela consciência para dizer que existem ideias. E essas ideias existem porque supostamente nós estaríamos conscientes dessas existências no interior de nossas mentes. Como dito, mais uma vez, esse será o ponto das nossas próximas discussões, então não vou me deter agora em explicar o que seria esse conceito de ideia, a que Locke estaria se referindo. Fico apenas com essa ideia de que, a partir desse compromisso de Locke com a fiabilidade da consciência, ele acredita estar justificado a dizer que a mente funciona a partir de ideias. Os objetos das operações do espírito são essas tais ideias. O livro 2, o livro 2 do ensaio, o primeiro livro, o livro 1 do ensaio é inteiramente dedicado por Locke à discussão da existência de princípios ou ideias inatas na mente. Ele são 3 capítulos em que Locke critica o inatismo, a compreensão de que existiriam ideias, conteúdos, princípios, noções inatas na mente que já teriam nascido junto à alma. Então, Locke, um empirista, todos os conhecimentos se originam da experiência, das nossas sensações ou de nossas reflexões, que são as fontes de nossas ideias. Então não existiria nenhuma ideia que não teria se originado de uma dessas duas fontes. Então não há nada que tenha nascido com o espírito. E o Locke discute alguns argumentos dos inatistas em favor do seu princípio de existência de ideia de conteúdos inatos. E em um momento muito específico, que é quando Locke discute o argumento do acordo universal dos inatistas. Que argumento é esse? Inatistas teriam se utilizado esse argumento para supostamente provar ou defender que existem princípios e ideias inatas. E esse seria o argumento de que poderíamos observar um acordo universal de todos os seres humanos, isso quer dizer, um acordo universal acerca de certos princípios. Então, por exemplo, o princípio, o todo é maior que a parte, segundo os inatistas, seria um princípio especulativo inato. E esse princípio seria observado, segundo os inatistas, em todos os seres humanos. Todos os seres humanos compartilhariam esse princípio. Então, esse seria, grosso modo, o argumento do acordo universal. Contra esse argumento, Locke observa que se existem ideias inatas, de fato, ou princípios inatos, o inatista precisaria reconhecer que esses princípios, e eu vou chamar simplesmente de conteúdos, que esses conteúdos inatos eles existiriam no nosso espírito e não seriam conhecidos. Então, o inatista diz: existem princípios ou ideias, conteúdos inatos. O Locke responde: é preciso então, inatista, que você reconheça que
alguns desses princípios, eles existem na mente e são desconhecidos, porque a experiência nos mostra que há crianças, pelo menos crianças e alguns deficientes mentais, que não conhecem esses princípios ou não parecem conhecê-los. Então, a ideia do Locke é, olha, há evidências empíricas de que alguns seres humanos não conhecem esses princípios, e você, inatista, precisaria reconhecer então que esses princípios estão na mente das crianças, estão nas mentes desses deficientes, e essas crianças e esses deficientes não conheceriam esses princípios, esses conteúdos inatos. O que para o Locke é um absurdo. E é um absurdo simplesmente pelo fato de que ele adota a tese da transparência do mental. Então, se esse princípio, esse conteúdo estivesse em nossa mente, nós obrigatoriamente estaríamos conscientes desses princípios. Então, nós não podemos aceitar que algo está em nossas mentes, um princípio, uma ideia, existe em nossas mentes e nós não conhecemos esses conteúdos. Isso é um absurdo para o Locke pelo simples fato da aceitação da tese da transparência. O Locke nos diz, no livro 2, no livro 1, isso é o capítulo 1 do livro 1, que é o primeiro capítulo contra a existência de princípios especulativos inatos, afigura-se-me quase uma contradição dizer que há verdades impressas na alma que podem não ser conhecidas, ou seja, existir algo em nossa alma de que não tenhamos consciência. Isso é quase uma contradição para o Locke. Imprimir, neste caso, se significa alguma coisa, significa precisamente tornar conhecido. Pois a impressão no espírito de verdades que o espírito ignore, ou seja, de que o espírito estivesse inconsciente, não conhecesse, dificilmente terá algum sentido. E assim, se as crianças e os idiotas têm alma ou espírito, com os tais princípios nelas impressos, terão forçosamente de se aperceber deles e de conhecer e aceitar necessariamente a sua verdade. Então, de acordo com a tese inatista do acordo universal, todos nós concordamos, compartilhamos certos princípios inatos. Essa é a tese do inatista. O Locke vai responder: há evidência empírica de que alguns seres humanos, pelo menos crianças e os deficientes mentais, não conhecem esses princípios. Logo, inatista, você será obrigado a reconhecer o absurdo de que esses princípios existem na mente e não são conhecidos. E isso é um absurdo simplesmente porque nada pode existir em nossas mentes de que não estejamos conscientes. Ora, como tal não acontece, a experiência contradiz então o princípio da existência de conteúdos inatos. É evidente que não existem impressões desse gênero. Então, o Locke aqui, toda a força do argumento de Locke reside na aceitação da tese da transparência do mental. Se esses princípios existem na mente, nós necessariamente os conheceríamos. Não haveria outra maneira de se defender. Em resumo, o que o inatista poderia se defender. Em resumo, se não há noções naturalmente gravadas no espírito, como podem ser inatas? Mas se as há, como podem ser desconhecidas? Então vemos claramente que o fundamento da crítica de Locke ao argumento do acordo universal é o princípio de que o espírito deve estar consciente, ter conhecimento de tudo o que se encontra em seu interior. Então Locke vai nos dizer também: dizer que, ao mesmo tempo, uma noção está impressa no espírito e que este a ignora e nunca dela teve conhecimento, é o mesmo que dizer que tal impressão não é coisa nenhuma. Não pode dizer-se que esteja no espírito uma proposição que ele ainda não conheça ou de que nunca tenha tido consciência. Então aqui acredito que esteja bem claro a compreensão de Locke. Como Locke se vale de sua confiança na consciência, como ele se apega à tese da transparência do mental para afirmar que
os inatistas estão equivocados em relação à sua tese, à sua hipótese de que existem conteúdos mentais, existem princípios, existem noções, existem ideias que nascem junto à alma. Se todos nós se fosse verdade que todos nós concordamos em relação a esses princípios, mesmo crianças e deficientes mentais concordariam a esse respeito, porque esses princípios não poderiam estar em suas mentes sem serem conhecidos. Então esse é o segundo dos 3 exemplos que eu propus para mostrar como Locke se apoia sobre a consciência em sua investigação filosófica e, sobretudo, o modo como ele se atém à tese da transparência, a tese cartesiana da transparência. Todos os nossos pensamentos são conscientes, não há lugar para o inconsciente, para o não consciente, e também, além disso, que nós não podemos nos equivocar em relação a esses pensamentos. Nós conhecemos seguramente todos os nossos fenômenos mentais. No primeiro capítulo do livro 2, já no livro em que Locke está investigando a origem de nossas ideias, entre as seções 9 e 19, o Locke discutirá a hipótese cartesiana de que a alma sempre pensa. Então, a hipótese cartesiana é a seguinte: a alma é uma substância que sempre pensa. Descartes precisa se comprometer com essa tese porque a própria essência da substância pensante é o pensamento. Da mesma maneira que um objeto material, um objeto externo, não poderia existir sem extensão, a alma não poderia, a res cogitans, a substância pensante, a alma, o espírito, não poderia existir sem pensamento, sem estar pensando. Então Descartes vê-se como que obrigado a aceitar a tese de que a alma está sempre pensando, porque faz parte da essência da alma pensar. Mas o Locke, então, irá de encontro a essa tese cartesiana, pelo simples fato de que a experiência permitida, a experiência da consciência não permite dizer que a alma sempre pensa. Porque se a alma sempre pensasse, nós estaríamos, e como pensamento é consciência, porque todo pensamento é acompanhado por consciência, nós não poderíamos deixar de estar cientes de pensar todo o tempo, e o que a experiência mostra é que nós não estamos pensando todo o tempo. Por exemplo, quando estamos dormindo sem sonhar. Quando estamos desmaiados, nós deixamos de pensar e a nossa alma não deixa de existir. Pelo menos, então a consciência não permite afirmar, como Descartes o faz, que nós sempre pensamos. Então Locke nos diz nessa discussão: eu sei que há quem opine que a alma sempre pensa e que durante toda a sua existência tem constantemente em si mesma a percepção real de certas ideias. Então, a mente estaria percebendo, a alma, o espírito perceberia constantemente certas ideias, porque pensamento é pensamento sobre ideias. E que o pensamento real é tão inseparável da alma como a extensão real do corpo. De modo que, se essa opinião é verdadeira, inquirir sobre o começo das ideias de um homem é tanto como perguntar pelo começo da sua alma. Porque, segundo essa opinião, a alma e as suas ideias, como o corpo e a sua extensão, começaram a existir ao mesmo tempo. Então, essa seria a hipótese cartesiana de que a alma é uma substância que sempre pensa. O que o Locke diz contra essa hipótese é muito claro a partir de tudo que nós dissemos até agora. Confesso que sou desses que têm uma alma obtusa que não se percebe a si mesma, ou seja, que não tem consciência de si mesma, em constante contemplação de ideias. Então, se nós nos fiarmos, se nós somos adeptos do método experimental de raciocínio, se nós partimos em nossas afirmações a partir da experimentação e observação dos fatos mentais, nós jamais poderemos defender tal tese, porque tal tese contraria a experiência. Contraria a experiência porque nós não estamos conscientes de pensar todo o tempo. Nós sabemos que não pensamos durante algumas partes, pelo menos, de nossa existência.
Então, confesso que sou desses que tem uma alma obtusa que não se percebe a si mesma em constante contemplação de ideias. Nem pode conceber que seja mais necessária a alma estar sempre a pensar do que ao corpo estar sempre em movimento. Então, a tese lockeana a esse respeito, que é uma tese formulada, desenvolvida a partir da consciência, mais uma vez, a partir da experimentação e observação dos fatos mentais, a partir do que aquilo que nós podemos dizer a partir do conhecimento da consciência, essa será a tese lockeana. Então, na minha opinião, a percepção das ideias está para a alma como movimento para o corpo. Não constitui a sua essência, mas uma das suas operações. Por conseguinte, mesmo que o pensamento seja considerado como a ação mais própria da alma, não é necessário supor que ela sempre pensa, sempre atua. Então nós não precisamos pensar, nós não podemos, na verdade, dizer que a alma sempre pensa, que a alma sempre atua, porque nós não temos consciência disso. E o teste da experiência. Sabemos com certeza, por experiência, e aqui mais uma vez o apego à tese da transparência, de que nós não podemos nos enganar em relação à consciência dos nossos estados mentais. Sabemos com certeza por experiência que algumas vezes pensamos, de onde tiramos essa conclusão infalível. Há algo em nós que tem o poder de pensar. Mas saber se essa substância pensa ou não perpetuamente é algo de que não podemos assegurar-nos para além do que a experiência nos informa. Então, para um filósofo experimental como Locke, isso seria ir contra os seus princípios metodológicos. A experiência simplesmente não permite dizer que nós estamos a pensar todo o tempo. Nós não estamos conscientes de pensar todo o tempo, portanto, o máximo que essa filosofia experimental nos permite dizer é que durante o tempo em que estamos acordados, estamos em estado de vigília, nós estamos sempre a pensar. O que está para além da experiência, esses momentos de que nós não temos consciência, sobre isso nós não podemos falar. E essa é, na verdade, a posição do Locke. Nós não falamos sobre o que está para além da experiência. Nós não falamos sobre aquilo que está para além da nossa consciência. Então, o Locke afirmará explicitamente a tese da transparência e nega a possibilidade de haver pensamento sem consciência. O Locke vai dizer ainda nessa discussão: mas os homens afeiçoados às suas opiniões não só são capazes de apresentar como prova uma pura suposição do que está em discussão, como também de alegar falsamente em matéria de fato. Então, matéria de fato, matérias factuais que estão disponíveis, nesse caso, à nossa consciência. Só assim se explica que alguém me atribuísse a seguinte inferência: uma coisa deixa de existir porque nós não sentimos que ela existe durante o nosso sono. Eu não digo que não há uma alma no homem porque ele não a sente durante o sono, que ele não está consciente das suas operações, claro. Digo sim que o homem já acordado, já desperto, em nenhum momento poderia pensar sem disso se aperceber. A identidade entre o pensamento e a consciência. Este aperceber-se é necessário unicamente quando se trata dos nossos pensamentos e sempre o será, enquanto não pudermos pensar sem termos consciência de que pensamos. Então, o Locke se opõe à tese cartesiana a partir do seu apelo à experiência e ao apelo à observação e experimentação dos fatos mentais, aquilo que é dado à consciência. Então, há alguns outros pontos, são 10 sessões em que Locke se ocupa detalhadamente com a discussão dessa tese cartesiana, apesar de ter alguns slides a esse respeito,
não julgo que seja tão importante que nós fiquemos por mais tempo do que ficamos sobre esse ponto, sobre esse terceiro exemplo do apelo de Locke à consciência, à fiabilidade da consciência no desenvolvimento da sua investigação filosófica. Eu encerro apenas discutindo a passagem em que Locke reafirma a autoridade da experiência na investigação filosófica, e a experiência na investigação filosófica da mente é a experimentação e observação dos fatos mentais. Então, mas basta definir a alma como uma substância que sempre pensa, e a questão está encerrada. Isso entre os adeptos da tese cartesiana, de que a alma é uma substância que sempre pensa. Se essa definição goza de alguma autoridade, não sei para que mais poderá servir, a não ser para que muitos homens julguem que não têm alma, ao advertirem que passam uma boa parte de suas vidas sem estarem a pensar. Então, o que os adeptos dessa tese cartesiana fazem é simplesmente, se eles de fato querem manter essa tese, eles estão assumindo que algumas partes de suas vidas a alma deixa de existir, porque a experiência, e é a experiência que nós devemos nos ater, a experiência mostra que nós não estamos conscientes todo o tempo. E se não estamos conscientes todo o tempo, nós não estamos pensando todo o tempo. Então, esses autores estão dizendo que suas próprias almas deixam de existir em algum momento de suas vidas porque eles não podem estar a pensar todo o tempo. Porque, que eu saiba, não há definição nem suposições de nenhuma escola filosófica capazes de destruir uma experiência constante. E será talvez a presunção de conhecer para além do que percebemos o que provoca tanta controvérsia inútil e tanto ruído no mundo. Então, quem está discutindo esse assunto seriamente, no máximo está fazendo barulho. E aqui o Locke está falando de uma maneira bastante pejorativa. Eles estão falando além da experiência. E mais uma vez, faz parte da compreensão do que é conhecimento científico para Locke a partir da experiência. Então, se eles estão falando além da experiência, e nós vamos ver vários outros momentos em que Locke vai estar falando a partir da experiência, mesmo que isso conduza a algumas hipóteses bastante que causam bastante perplexidade. Então, o Locke fazer filosofia, para o Locke, é fazer filosofia a partir da experiência, e fazer filosofia da mente, fazer filosofia sobre o entendimento humano, é fazer filosofia a partir da consciência, que é aquilo que nos fornece os fatos mentais, aquilo que permite que nós tenhamos acesso aos fenômenos mentais e, portanto, explicá-los. Então, encerro aqui a primeira parte da exposição, que é sobre o modo como o desenvolvimento da filosofia da mente lockeana é baseado no pressuposto da transparência do mental, e como a consciência desempenha um papel fundamental em todas essas discussões e em algumas outras. Esses são apenas alguns exemplos. Bom, chegamos ao livro 4 do ensaio do Locke, que é o livro sobre o conhecimento. E aqui o Locke começa a nos explicar qual a sua compreensão da estrutura do conhecimento. No livro 1, o capítulo 1, o primeiro capítulo do livro 4, é onde Locke define o que é conhecimento. E conhecimento para o Locke é tão somente a percepção do acordo e do desacordo entre as ideias. E essa percepção do acordo e do desacordo acontece de 4 maneiras. Essa percepção pode acontecer segundo a identidade ou diversidade, quando nós percebemos a diferença de uma ideia e de 2 ideias, quando, por exemplo, nós percebemos que a ideia de branco não é a ideia de preto, ou a ideia de quadrado não é a ideia de círculo.
nós percebemos que uma ideia não é a outra, então nós estamos percebendo um desacordo segundo a diversidade. E quando nós percebemos, nós podemos perceber o acordo segundo a identidade, quando percebemos que a ideia de quadrado é a ideia de uma forma geométrica de 4 lados. Ou quando percebemos que a ideia de círculo é a ideia de uma forma geométrica sem ângulos. Então nós percebemos também o acordo e desacordo de duas ideias segundo a relação que uma ideia tem com a outra, que é a percepção do modo como se relacionam as ideias, a coexistência e a existência real. Não é preciso que nós nos detenhamos sobre esses 4 tipos de acordo ou desacordo, porque o principal sobre o qual falaremos de agora em diante é a percepção da identidade ou da diversidade. Então, nós percebemos, para o Locke, a identidade entre as nossas ideias ou a diversidade de nossas ideias. E isso é uma forma de conhecimento. Saber que o branco não é preto, que o quadrado não é o círculo, que o alto não é baixo, que o pesado não é leve, todas essas ideias e os desacordos dessas ideias, e mesmo os acordos, tudo isso é conhecimento para o Locke. Então, e mais importante, esse é um conhecimento do tipo intuitivo, e é sobre esse tipo de conhecimento intuitivo que todo conhecimento humano está fundado, e como veremos, esse é um conhecimento da consciência. Mas vamos por partes, claro, para que isso fique melhor explicado. Então, a percepção do acordo e do desacordo, então, que é o conhecimento para Locke, lembrando, essa é a definição de conhecimento. Conhecimento é a percepção do acordo e do desacordo. Então, o conhecimento segundo a identidade e a diversidade. E o que o Locke nos diz lá no primeiro capítulo do livro 4. O primeiro e principal ato do espírito, quando tem alguns sentimentos ou ideias, é de perceber as ideias que tem, e tanto quanto as percebe, de ver o que cada uma é, e por esse meio perceber também a sua diferença, e como uma não é a outra. Então nós percebemos o que a ideia é, nós percebemos que ela é idêntica a outras ideias, e percebemos também que essa ideia é diferente de muitas outras. E essa percepção da identidade e da diversidade, ou seja, o conhecimento da identidade e da diversidade, é uma operação fundamental, uma operação infalível e uma operação, em muitos casos, imediata do espírito. Então, em muitos casos. É uma coisa tão necessária que sem isso o espírito não poderia nem conhecer, nem raciocinar, nem imaginar, nem ter absolutamente qualquer pensamento distinto. É por isso que o espírito percebe clara e infalivelmente, pela consciência, que cada ideia concorda consigo mesma e que é o que é, e que todas as ideias distintas discordam entre si, isto é, que uma não é a outra. O que ele faz sem esforço, sem trabalho, sem dedução, mas à primeira vista, pela força natural que tem de percepção e distinção. Nem toda percepção nem toda percepção, bom, vamos lá. Nem todo conhecimento, segundo a identidade, nem todo conhecimento é imediato, é automático dessa forma. Apenas alguns tipos de percepção do acordo e desacordo segundo a identidade é que são imediatos, infalíveis, tais quais o Locke está falando aqui, tal como o Locke está falando aqui. Por exemplo, eu saber que a hipotenusa ao quadrado, a ideia da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, nosso Teorema de Pitágoras, isso é uma percepção do acordo segundo a identidade,
nós estamos percebendo a identidade de duas ideias, que é a ideia de hipotenusa ao quadrado e as ideias da soma a ideia de a soma dos quadrados dos catetos. É a identidade, mas isso é feito por meio. A percepção desse acordo é realizado por demonstração. Então, vamos lá. Nem toda identidade entre ideias é percebida dessa maneira, mas algumas são percebidas dessa maneira. Essa descoberta da identidade do Teorema de Pitágoras é uma descoberta realizada pela razão. Então, você descobre, você percebe o acordo das duas ideias por um processo racional. Mas há algumas descobertas da identidade que são realizadas intuitivamente. E essas descobertas intuitivamente, ou seja, imediatamente, sem a necessidade de nenhum raciocínio. E essas descobertas, se eu estou certo nessa leitura do Locke, essas descobertas são realizadas pela consciência. E aí, sobre essas percepções de identidade entre as ideias e de diversidade, é que todo o conhecimento humano está fundado. Então aqui, um homem infalivelmente sabe, logo que tenha as ideias no seu espírito, que as ideias a que chama branco e redondo são verdadeiramente o que são, e não outras ideias a que chama vermelho ou quadrado. Então nós sabemos, por mais básico que seja esse conhecimento, ou de que o branco não é vermelho, ou que o redondo não é quadrado, por mais básico que esse conhecimento seja, pareceria-nos inútil, mas isso é conhecimento para o Locke, e é uma forma de conhecimento infalível. Nós sabemos que, nós estamos conscientes de que a ideia de branco não é a ideia de vermelho, e que a ideia de redondo não é a ideia de quadrado. Então nós estamos conscientes desse desacordo entre essas duas ideias, e isso é muito importante para que nós possamos começar a desenvolver o nosso conhecimento, porque sem esse conhecimento intuitivo, que o Locke vai denominar esse conhecimento imediato, esse conhecimento irresistível, esse conhecimento infalível de conhecimento intuitivo, sem ele nós não poderíamos começar a desenvolver nosso conhecimento por meio da razão. Nós não poderíamos demonstrar nada, que a demonstração é o segundo grau de conhecimento. O primeiro é o conhecimento intuitivo, depois é o conhecimento demonstrativo. Sem o conhecimento intuitivo fornecido pela consciência, nós não poderíamos fazer absolutamente nada do ponto de vista do conhecimento. Então, isto é, então, o primeiro acordo ou desacordo que o espírito apercebe nas suas ideias e que a percebe sempre à primeira vista. Ou seja, nós não precisamos raciocinar, esse é o ponto. Nós não precisamos de nenhum processo racional para intuirmos que o branco não é vermelho, que o redondo não é quadrado. E, se levantar alguma dúvida sobre isso, ver-se-á sempre que é sobre as palavras e não sobre as próprias ideias, que a identidade e diversidade serão sempre percebidas tão pronta e claramente como as próprias ideias o são. Então nós percebemos clara e distintamente essas ideias de branco, a ideia de vermelho, a ideia de redondo e quadrado, pela consciência. Nós estamos conscientes dessas ideias, intuitivamente nós sabemos da identidade e da diversidade delas. Então, isso é brevemente para o Locke. Então, nós temos conhecimento, os seres humanos podem ter conhecimento e podem ter probabilidade, um conhecimento provável. Probabilidade, esse conhecimento provável, probabilidade não é conhecimento de fato. E, segundo Locke, existem 3 tipos de conhecimento, que são 3 modos distintos de perceber esse acordo e desacordo. Que é o conhecimento intuitivo, que nós intuitivamente, imediatamente percebemos o acordo ou desacordo segundo
segundo aquelas quatro formas de percepção do acordo e do desacordo. Nós temos o conhecimento demonstrativo, que é um conhecimento realizado por meio de provas, realizado pela razão, ou seja, você precisa de raciocinar para chegar à identidade, para se chegar à diversidade, para se chegar à relação, para se chegar à coexistência ou existência real. Então nós temos conhecimento intuitivo, é esse que é dado imediatamente sem raciocínio. O conhecimento demonstrativo é o que é nos dado de maneira mediada, porque nós precisamos raciocinar para chegar até ele. E nós temos o conhecimento sensitivo, que é o conhecimento dos sentidos, o conhecimento das existências dos objetos do mundo externo, por exemplo. Sabemos que o mundo existe pelo conhecimento sensitivo. Não me ocuparei em falar das probabilidades, porque nós estamos falando de consciência e conhecimento. E a consciência, finalmente, é uma forma intuitiva de conhecimento. E, como Locke é muito claro a esse respeito, o conhecimento intuitivo é o fundamento de todo o conhecimento humano. Então, o Locke nos diz: se refletirmos sobre a nossa maneira de pensar, veremos que algumas vezes o espírito se apercebe do acordo ou desacordo de duas ideias imediatamente por elas próprias, sem a intervenção de uma outra. Ou seja, não demonstrativamente. Nós não precisamos de outras ideias e raciocinar a partir dessas outras ideias para percebermos o acordo ou desacordo. Então, nós imediatamente, intuitivamente, sabemos que uma ideia é outra ou que uma ideia não é outra. E isso Locke chama de conhecimento intuitivo. Pois nesse caso o espírito não tem dificuldade de provar ou examinar a verdade, mas percebe-a como os olhos percebem a luz, somente por estarem voltados para ela. Então, esse é o conhecimento intuitivo, e esse conhecimento é irresistível, porque nós não podemos resistir, nós não podemos suspender o nosso sentimento. Quando nós percebemos a ideia de branco e a ideia de vermelho, nós não conseguimos resistir e não perceber que uma é diferente da outra. É imediata essa forma de conhecimento, porque nós não precisamos raciocinar, e também é indubitável, é infalível, é incorrigível. Então não há maneiras de duvidar sobre essa forma de conhecimento que é dada intuitivamente pela consciência. Então, essa capacidade do conhecimento é irresistível, e como a brilhante luz do sol faz-se imediatamente ver logo que o espírito volte a sua vista nesse sentido, e não deixa lugar para hesitação, dúvida ou exame, e o espírito fica logo cheio da sua luz clara, da sua clara luz. E dessa intuição que depende toda a certeza e evidência de todos os nossos conhecimentos. E cada um sente que essa certeza é tão grande que nem saberá imaginar, nem por consequência exigir uma maior. E, embora este conhecimento que nos vem por intermédio de provas, ou seja, as demonstrações, que é uma forma de conhecimento mediada, porque depende da razão, depende de um processo de raciocínio e não é imediato como a intuição. Embora este conhecimento que nos vem por intermédio de provas seja certo, então as demonstrações são certas, são verdadeiras, é uma forma de conhecimento. Não tem, contudo, uma evidência tão clara e tão viva, nem uma concordância tão pronta como o conhecimento intuitivo. Pois se na demonstração o espírito percebe, por fim, o acordo ou desacordo das ideias que considera, não é sem esforço e atenção que o consegue, e tem de haver mais que uma visão passageira para o descobrir. Uma aplicação e uma busca firme são requeridas para essa descoberta, e é preciso haver uma progressão passo a passo e por graus antes que o espírito possa chegar por essa via à certeza e perceber o acordo ou a repugnância que há entre duas ideias, o que necessita de provas e do uso da razão. Então o que é importante, para o que eu gostaria de chamar a atenção, é para essa compreensão
finalmente, de que para o Locke, nosso conhecimento, o conhecimento intuitivo, essa forma de conhecimento superior, que é dada imediatamente, que é dada sem a necessidade do uso da razão, sem a intervenção de outras ideias e de uma maneira indubitável, essa forma de conhecimento intuitiva é o nosso conhecimento da consciência. Por nossa consciência, nós sabemos que uma ideia não é idêntica à outra, ou que uma ideia é idêntica a si própria ou idêntica a outra, e esse tipo de conhecimento é o fundamento sobre o qual todo conhecimento humano será erigido. Como nós vimos, não pode haver demonstração, não pode haver uso da razão nós não podemos nos valer da razão sem esse conhecimento, essa forma de conhecimento intuitiva oferecida pela consciência. Então eu encerro aqui essa exposição, notando mais uma vez que esse duplo papel da consciência na filosofia lockeana. Por um lado, ela é o ponto de apoio de toda e qualquer investigação científica do espírito. Não se pode fazer filosofia da mente, falar sobre os fenômenos mentais, sem se apoiar sobre a consciência, que é uma atividade fiável de nossas mentes, de nossos espíritos, e também que nós não podemos falar em conhecimento de forma alguma sem falarmos do conhecimento intuitivo fornecido pela consciência. Nós temos um conhecimento intuitivo do que se passa no interior de nossas mentes e um conhecimento intuitivo sobre o modo como as nossas ideias são idênticas umas às outras. Nós temos alguns conhecimentos intuitivos sobre como uma ideia não é idêntica a outra, ou como uma ideia é idêntica a outra. Enfim, a consciência, portanto, é fundamento de conhecimento científico, é fundamento que permite o conhecimento de nossas ideias de uma maneira intuitiva.